Meu nome é Fogosa e eu tô aqui comparando com os iPhone Selfie. E eu quero falar que os iPhone Selfie filmam melhor é melhor do que a câmera do Xperia Z5 e a câmera do Z5 é meio ruim. Bomba! Xperia Z5 é uma farsa. A tela do aparelho não é 4K, mas se você ler o texto abaixo, nós iremos lhe explicar que não faz sentido nenhum este título. Sensacionalismo presente neste título. Até o link está diferente. Não significa que foi editado para chamar a sua atenção. Olá, forasteiros, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Eu sou o Alexandre e no vídeo de hoje iremos apresentar aquilo que você vê ao fundo. Iremos rebater as informações que sites estão colocando. Iremos apresentar o verdadeiro Xperia Z5 aí. Então, vamos lá, vamos sem discutir, sem falar e vamos direto ao conteúdo. O Xperia Z5 foi anunciado durante a IFA 2015. O dia exato que ele foi anunciado foi em 2 de setembro. Bom, primeira coisa que eu quero falar é do processador. Vamos dividir aí. O processador escolhido pela Sony na linha Z5 foi o processador Snapdragon 810. Bom, o processador Snapdragon 810 ele é um octa-core 64 bits rodando com um processador quad-core de 2 GHz, que é o principal, que é para desempenho pesado, e um processador leve, que é o Cortex A53. Esse processador Cortex A53 ele é para desempenho leve, médio, e se eu não me engano ele possui 1.5 GHz. Ele possui além disso a GPU, que é uma Adreno 430 de 700 MHz, se não estou enganado. E a tecnologia do processador é de 20 nanômetros. Apenas para modo de comparação, o processador Exynos 7420, que é o presente no Galaxy S6, é de 14 nanômetros. Isso significa que o processador atual do Snapdragon 810, como ele é 20 nanômetros, ele esquenta mais e ele é mais caro. Então tem esse fator aí para você levar em consideração também. Bom, outras tecnologias do Snapdragon 810. O 810 possui a tecnologia SAT9. Isso suporta até 450 megabytes de transferência. Ele tem o suporte à tecnologia USB 3.0, assim como o USB 2.0, mas provavelmente ele também suporta o USB tipo C, tá certo? Já em suporte de câmera, o Snapdragon 810 suporta até 55 megapixels. E a memória, ele tem o suporte à memória LPDDR4. A Sony, em questão de câmera e memória, está utilizando 23 megapixels, mais ou menos, e uma memória DDR3 de 3 GHz, tá certo? Agora vamos falar da câmera do Xperia Z5, né? A câmera do Xperia Z5, a Sony trouxe com ele o novo sensor. O novo sensor ele possui 23 megapixels divulgados. Porém, o site Phone Arena descobriu que a Sony não possui um sensor de 23 megapixels, e sim um sensor de 25 megapixels. A justificativa dela ter colocado 23 megapixels eu vou tentar simplificar do jeito mais fácil possível para vocês. É que para chegar na resolução que é o atual Xperia Z5, na resolução wide, que é a 416x9, a Sony faz um corte em cima do aspecto 4x3. E para fazer esse corte do jeito atual que o Xperia Z5 faz, segundo contas que o próprio site Phone Arena fez, o sensor de 23 megapixels não daria certo, não funciona, não se encaixa. O sensor da Sony possui 25 megapixels, pois assim consegue ter o resultado que se consegue quando você captura a foto em aspecto 16x9. Isso acontece porque quando você tem que fazer um corte na imagem para ela ficar widescreen, a imagem ela é feita um corte tanto em cima quanto embaixo. O site Phone Arena fez as contas e não batem os dados, e ele possui 24,73 megapixels. Não, 24.74 megapixels ou 94 megapixels. Ela preferiu manter os 23 megapixels em seu marketing simplesmente pelo fato de que 23 megapixels obtém seu resultado perfeito em questão de corte. Então por isso que ela optou por manter esses 23 megapixels no marketing. Além disso, tá certa mesmo. Outra coisa muito bacana desse novo sensor da Sony é que ele possui um foco híbrido, muito semelhante ao Xperia M5, porém muito mais rápido. Enquanto que o Xperia M5 foca em 0.250 segundos, o Xperia Z5 ele foca em apenas 0,03 segundos. O quão isso é rápido? Apenas um exemplo que tem no infográfico que nós traduzimos, que você está vendo aqui no canto. Tempo de você acender uma luz pelo interruptor da lâmpada, ele foca antes mesmo de você ouvir o clique do botão funcionando. Ou seja, é realmente muito rápido mesmo. Mas o sensor, além
do sensor de foco, ele também possui uma melhoria no sensor de estabilização de imagem. O estabilizador de imagem da Sony está muito melhor. Você está vendo um vídeo aqui no canto onde compara esse sensor novo com o do Xperia Z3. É realmente fantástico. O movimento gelatina, apelidado por vocês, o gelatina, que é a imagem balança quando você faz uma movimentação rápida, não existe, é praticamente inexistente. Se você reparar, é muito pouca a densidade disso, a visualização disso é praticamente imperceptível. Então é realmente fantástico. Além disso, fotos noturnas estão muito melhor. E a triste notícia é que o sensor é de abertura de 2.0 e não 1.8, como mencionado. Aquecimento e tela. Você deve pensar que o 810 esquenta pra caramba, e na verdade ele esquenta. Ele pode chegar até 70 graus de temperatura em utilização. Isso pode ser resolvido por hardware e por software? Sim, isso pode ser resolvido por software. E é por isso mesmo que talvez o Xperia Z5 e toda a sua linha sejam provavelmente o software mais bem otimizado do mercado em comparando com qualquer outra concorrente, com exceção da Apple. O Sony Xperia Z5 possui uma otimização de software extremamente complexa, não é uma coisa básica. Ela melhorou ainda mais o seu software, que já era otimizado, e deixou muito mais otimizado para o funcionamento exclusivo do Snapdragon 810. O Snapdragon 810 ele tem o suporte a rodar telas em 4K, tanto no display quanto uma tela externa. Bom, vamos falar do Xperia Z5 Premium, que é o que possui destaque. O Xperia Z5 Premium ele possui a tela em 4K, então você deve pensar aí que vai dar uma queda de frames e coisa e tal, né? Exatamente, você tá certo se a Sony tivesse usado a GPU do Snapdragon 810 para fazer essas coisas. A boa notícia é que a Sony preferiu remover essa parte de processamento de imagem, processamento em partes, né? Apenas o conteúdo 4K ele é externo. A Sony optou por implantar a mesma tecnologia que ela faz nos seus televisores. Bom, a Sony implantou um chip externo chamado 4K X-Reality, ou no português 4K X-Reality. Esse chip externo, ele faz a intermediação ali entre a visualizar e o exibir. Com esse novo chip, a Sony tirou 15% que o processador principal iria ter e jogou para esse chip externo dela. Você tem aí esses 15% de volta ao processador ou GPU para fazer o que quiser. Esse chip ele é responsável também, além de dividir essa parte, ele é responsável pela interpolação de pixels. Mas é uma farsa? Não é uma farsa. Eu vou explicar para vocês o que acontece aí de modo simples. Eu vou simplificar ao máximo. Vamos fazer o seguinte: você copiou um vídeo de 1080p para o seu celular 4K. Lógico, se você for ver esse vídeo em 1080p original, vai ficar embaçado. Vai ser mais ou menos aí quando você tem um monitor Full HD e você assiste em 480p. Fica ali aquele estranho. O que esse 4K X-Reality faz? Ele vai pegar esse 1 pixel do vídeo e vai multiplicar por 1. Ele vai transformar 1 pixel em 2, tanto na linha horizontal quanto na linha vertical. Então nós temos aí um total de 4 pixels, né? Então temos aí um pixel igual a 2 na linha horizontal, 1 pixel igual a 2 na linha vertical. Somando tudo aí na parte de área, nós temos um total de 1 pixel é igual e equivalente a 4 pixels, né? Isso é muito parecido com o que acontece nos displays da Apple, né? O Retina Display ele faz exatamente isso em conteúdos digitais aí. Por exemplo, se você tem um vídeo em 4K, ele pega esse pixel e multiplica vezes 4, se eu não me engano, ou vezes 3. Então você tem aí uma taxa de densidade muito grande, por isso que ele possui 801 dpi. Ou pixels por polegada, PPI. Não, pixels por polegada, PPP, né? Em inglês é pixel per inch, que é pixel por polegada em português. O corpo do Xperia Z5. Vamos falar dos materiais aí que estão presentes no aparelho, né? Nas 3 versões, tirando o Xperia Z5 Compact, que ele possui um material um pouco melhor, um pouco pior assim quando comparado com os outros dois. Esses novos aparelhos, eles possuem o corpo totalmente em alumínio. A gente não vai falar da parte externa deles, vocês já viram fotos, já viram vídeos do seu visual externo. O que a gente vai falar é da parte de dentro, tirando a parte traseira e a parte interna do corpo do aparelho, né? Bom, aqui nós temos várias coisas interessantes. A Sony não otimizou somente o seu software, mas também melhorou a distribuição dos componentes ali dentro, né? Bom, vamos falar primeiro do Xperia Z5. O Xperia Z5 ele possui 2 linhas
ele possui duas linhas de cobre, que essa parte é responsável pelo resfriamento do aparelho. Ele sai lá de cima do processador principal e vai lá para os cantos, pelas bordas do aparelho, até dissipar o calor totalmente, ele volta um pouco mais frio. Isso é muito bacana porque isso ajuda mais ainda o processador a não esquentar tanto, então você não vai ter aí problemas com a câmera, por exemplo, que já foi corrigido nessa versão e já foi testado. O próprio site que falou que travava no Z3 Plus, ele falou que não fecha no Z5. Além disso, nós temos aí um monte de pasta térmica. Quando você vê a foto do Xperia Z3 e compara com a do Z5, você vê que tem muito mais pasta térmica ali. Significa que ela percebeu que, vacilou um pouco, né? Bom, agora vamos falar do Z5 Premium. O Z5 Premium, ele tem a tela 4K, o que significa que ele vai esquentar mais. Então a gente tem aí o primeiro visual que você tá vendo aqui no canto é o dissipador. Ele também possui duas linhas de cobre, tá certo? E ele tem um diferencial de posicionamento, está melhor, está um pouco mais feito assim e aproveitando melhor o seu espaço que ele tem interno. Bom, ali você percebe já uma coisa bruta e realmente que muda radicalmente comparado ao seu visual Intel do Xperia Z3. A quantidade de pasta térmica está absurdamente maior. Você percebe ali do tamanho de um processador, provavelmente o tamanho de um processador comum, e a quantidade de pasta térmica está abundante, está cheio mesmo. Significa que ele não vai esquentar que nem acontecia no Xperia Z3 Plus, né, de reesquentar pra caramba, você não conseguir usar no bolso. Afinal, o processador chega a 70 graus, galera, então tem esse negócio. Do Xperia Z5, essas são as verdadeiras informações, galera. Não existe esse problema de aparelho da câmera esquenta, você não pode mais usar a câmera, coisa do tipo. As fotos do Xperia Z5 noturnas não são horríveis, não são péssimas, são boas. A otimização do sistema, se gente criticando, você vê alguém criticando, ignorem, estão querendo chamar a atenção de algo inexistente. Tem muito site que está preferindo sujar o seu nome e a reputação de qualidade para ganhar um pouquinho de dinheiro a mais. Então a gente tem que deixar meio que isso de lado. Ignorem essas notícias, não deem atenção pra elas, tá certo? Então é isso aí, forasteiros. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like. Por favor, deixe o seu like. Compartilhe nas redes sociais, Facebook, Twitter. Joga lá no Instagram uma foto aleatória com seus E3 top, sei lá, alguma coisa do tipo. Divulguem este vídeo, faça alcançar este vídeo o máximo de número de pessoas possíveis, porque eu vou fazer isso também. Eu quero atingir aquelas pessoas nos comentários que falaram Z5 peba, que falaram Z5 lixo, não trouxe inovação. Eu quero mostrar, eu vou apresentar esse vídeo, apresenta do porquê ele é melhor, de como ele é melhor, e já dá um soco naquelas outras empresas. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, se torne forasteiro. E é isso aí, até a próxima. Tchau!